Gente, não tem como deixar de comentar a noite histórica, porém muito triste de ontem do Big Brother Brasil, ali com a morte do pai da Ana Paula Renault, com a informação do Tadeu Schmidt sobre a morte do seu irmão Oscar Schmidt na última sexta-feira. E o grande questionamento que muitas pessoas estão aí em dúvidas, né? Por que que a Globo avisou, sendo que a família pediu para não avisar? E o que que a Globo vai fazer após o BBB, a final, né, na terça-feira? Qual vai ser o calendário da Ana Paula? Vamos comentar sobre esse assunto a partir de agora. Antes, eu só queria pedir para você deixar o seu dedo no like só para apoiar aqui o nosso canal e, claro, também deixa o seu comentário que eu tô louco para saber a sua opinião sobre o programa histórico da data de ontem, né? Um programa, gente, muito triste, viu? Confesso para vocês que eu, acompanhando ali o programa ao vivo, fiquei emocionado, fiquei ali com quase chorando de fato. Tiveram amigas minhas que choraram porque realmente estava um programa muito triste, não tinha vibe de grande final, né? Não tinha aquela aura, aquela essência, aquele clima para festa, porque Ana Paula havia acabado de descobrir que seu pai faleceu algumas horas antes dela ser informada, né? E só para tentar contextualizar isso um pouco melhor, naquele vídeo em que a família da Ana Paula acaba soltando nas redes sociais junto com o comunicado da morte do falecimento do seu Geraldo, né? Eles dizem que a decisão da família foi ali de não avisá-la sobre a morte. Talvez ali não querendo atrapalhar o jogo nessa altura do campeonato, mas mais do que isso também atendendo a um pedido do próprio pai da Ana Paula, que era para não avisá-la sobre a sua morte. Ele não queria que a sua filha pudesse correr o risco ali de desistir do programa pelo fato dele ter morrido. Então, segundo as irmãs da Ana Paula e a madrasta dela também, teria sido uma decisão partida dele de não avisá-la, tá? Acontece que a Globo acabou avisando, né? A gente viu isso acontecer. E por que que isso rolou? Bom, acontece, gente, que no contrato deles com a Globo, perdão, existe essa cláusula. Tem até aqui uma reportagem que a Folha de São Paulo soltou, que é muito interessante, onde ela acaba resumindo isso daqui, ó. Contrato do reality deixa a cargo da Globo a decisão de contar sobre a morte de um familiar. E sabe de onde eles tiraram isso? Daquele contrato que o Pedro, aquele que tá lá internado, né, coitado, acabou vazando aí nas redes sociais. E naquele contrato tem o texto onde deixa claro que a produção do programa avalia apenas fatos relacionados aos entes mais queridos e mais próximos, e a decisão de informar ou não os jogadores é exclusivamente da emissora, ou seja, não cabe ali a família, apesar, né, de ser ali aquela questão do bom senso, mas a Globo tem o domínio se deseja informar ou não. E o participante também, quando assina o contrato, ele tá ali concordando se ele quer ou não ser avisado nesse tipo de situação. E possivelmente a Ana Paula colocou ali que, óbvio, né, gostaria de ser avisada sobre a morte do seu pai. E ó, a cláusula do contrato é mais ou menos essa daqui, ó, que diz o seguinte: a Globo, por ato de mera liberdade, poderá informar ao participante exemplificamente fatos relacionados à morte, doença grave ou acidente ocorrido única e exclusivamente com pai, mãe, filhos, irmãos ou cônjuges ali do participante. Ou ainda permitir o contato do participante com terceiros, desde que preservada a essência da competição, conforme avaliação e aprovação prévia da Globo a seu exclusivo critério, fecha aspas,
diz aqui então aquela cláusula do contrato vazado lá do Pedro, que é aquele contrato dele com a Globo, que inclusive a Globo está processando ele por ter vazado isso, mas é uma coisa que coloca nas mãos da Globo a responsabilidade de informar ou não ali sobre uma morte, sobre um acidente grave ou alguma coisa que seja, né? E também diz aqui, né, que eles também podem, no caso, ter um contato mais externo, dependendo da situação, desde que não comprometa o jogo, e foi exatamente isso que aconteceu ali com a Ana Paula, né? A própria disse que acabou assistindo um vídeo das suas irmãs falando sobre isso, e ela, na conversa com o Juliano e com a Milena, acabam dizendo que o vídeo estava editado, estava cortado. Eu não sei se foi exatamente o mesmo vídeo que nós vimos nas redes sociais. Aparentemente, sim, porque ela disse que estavam as 4 sentadas, estava no hospital, nitidamente, e o vídeo é exatamente esse, né? Agora, elas podem ter gravado ali uma segunda versão desse vídeo para ser enviado diretamente ali para Globo, né? Não temos essa informação, mas a Ana Paula disse que era um vídeo que não dizia muita coisa, dizia o óbvio: papai morreu, resista, alguma coisa assim, né? Fique bem, e era editado. Foi isso que ela falou. Tava visivelmente picotado o vídeo, justamente porque a produção acabou passando ali a tesoura para não deixar qualquer tipo de informação externa acabasse chegando na Ana Paula, né? E aí foi isso, tá, gente? Então, esse é o critério ali da Globo de avisar ou não, passando por cima de uma decisão da própria família, porque estava em contrato que a Ana Paula gostaria de ter sido avisada. Até porque isso poderia se tornar um problema muito maior no futuro, tá? Porque se a Ana Paula diz lá no contrato: quero ser avisada sobre a morte do meu pai, e a Globo decide não avisá-la, vai que no futuro isso acabe sendo motivo de processo. A gente nunca sabe, né? Mas ó, ainda sobre o programa, então, fora essa parte de contrato, né? Nós tivemos uma edição histórica na televisão, gente. Uma edição que fala sobre humanidade, né? A Tadeu Schmidt quebrou completamente o protocolo ao falar ali sobre a morte do seu irmão, extremamente emocionado. Ele nem poderia, né, falar sobre isso. Na própria sexta-feira, ele não falou quando teve a morte do Oscar, que inclusive nós falamos sobre isso aqui também, né? Da morte do Oscar ali, e o Tadeu estava pleno apresentando o BBB. E agora então a Ana Paula com a decisão também de permanecer no jogo mesmo diante a morte ali do seu pai. O que muito me surpreende, porque eu acreditava que ela fosse sair, desistir ali. Mas também não tem muito mais o que ser feito, né? Igual o próprio Tadeu disse. Deixar de fazer isso daqui não vai mudar o fato. Talvez a despedida, enfim, mas cada um também tem o seu jeito de lidar com o luto. Eu vi muitas pessoas julgando a Ana Paula ou a família, dizendo que o dinheiro fala mais alto e isso e aquilo, mas eu acho que aí a gente entra num critério, numa seara, que é do tipo: você está entrando muito no mais alta intimidade que uma pessoa pode ter sobre um determinado assunto, que é a morte, que é o assunto mais pesado. E aí eu já não acho tão legal. Aí eu realmente acho que cada um lida com o luto de uma forma. Tem gente que compreende o luto super rápido. Tem gente que demora meses, semanas, anos para superar a morte de um ente querido. E a gente nunca sabe, isso é muito individual de cada pessoa. Cada pessoa trabalha isso de uma maneira diferente na sua cabeça. Ana Paula viu seu pai com 96 anos, lutando pela vida no início do ano, né? A gente tem talvez o critério aí da idade, a idade mais avançada acaba preparando de uma certa forma psicologicamente, né, para esse tipo de notícia, diferentemente de uma morte um tanto quanto mais jovem, né? Então as pessoas elas julgam, na realidade, a dor do outro, falando que a Ana Paula acabou ficando por dinheiro. Talvez tenha sido, ou talvez não, porque o que vai mudar nessa altura do campeonato? Nada. Sendo que as irmãs não queriam nem informá-la, porque foi um desejo do pai. Imagina então ela sendo informada e desistindo. Então,
as pessoas trabalham de formas diferentes, né? Assim como o próprio Tadeu também decidiu trabalhar na sexta-feira, dia em que o seu irmão acabou falecendo. E a Globo não obrigou o Tadeu, tá? Só para vocês ficarem sabendo. Nós temos informações nos bastidores que Ana Clara estava de prontidão para assumir o Big Brother. Inclusive, a alta cúpula da Globo teria dispensado o Tadeu até a grande final. Falou, ó, Tadeu, fica tranquilo, que a gente vai dar um jeito. A Globo dá um jeito, ela tem estrutura para isso, para dar um jeito. E Ana Clara estava de prontidão para assumir o BBB, inclusive no dia do discurso do Tadeu na sexta-feira, tá? Porque caso ele se emocionasse, não conseguisse ali tocar o programa no momento em que prestava homenagem ao Oscar, Ana Clara estava ali para assumir a apresentação se fosse necessário. Então, assim, cada um realmente lida da melhor maneira. Mas ontem nós tivemos um programa que fala muito mais sobre humanidade. Nós tivemos um reality show que é muito mais sobre o show, né? A gente teve um reality show no momento em que, pera lá, gente, parou, aqui o assunto é mais delicado, nós estamos falando aqui, né, precisa ter a compaixão, a humanidade, o fair play, de fato. Nós vimos inimigos da Ana Paula, inimigos não, né, rivais da Ana aqui fora, como a Jordana, como a Marciele, como a Sara, agora há pouco também lá no seu Instagram, fez um pronunciamento falando, gente, jogo é jogo, ninguém merece perder um pai. Ana Paula realmente está sendo muito forte. Enfim, gente, agora o grande questionamento, né? O que a Globo vai fazer pós a final com a Ana Paula? Porque assim, ela é a grande campeã. Nós temos ali os 3 finalistas, os eternos, que eu duvido muito que a Ana Paula não vença o BBB, tá? Ela é a grande campeã. Só que aí eu acredito que a Globo vai mexer um pouco nesse protocolo, nessa agenda. Porque, teoricamente, né, Ana Paula vence o BBB após aquela festa, que talvez nem tenha mais clima para festa, e a gente vai compreender isso, caso não tenha, né? Ana Paula vai querer estar junto com a sua família, não sei, depende do que ela vai querer fazer. Vai seguir o protocolo da Globo, conversa com o Gil do Vigor, horas depois está na Ana Maria Braga, depois está Ana Maria, gente, iria viajar para o Rio de Janeiro, tá? Para comandar o Mais Você diretamente ali dos estúdios do É de Casa para receber a campeã. Igual como foi com o Davi Brito. Mas e agora? Como é que isso vai acontecer? Como a Globo vai seguir com o protocolo ali da Ana Paula? Vão liberá-la? Vão falar, ó, Ana, vai lá, enterra o seu pai, a gente não sabe se ele vai estar enterrado já ou não, né? E depois você volta com mais calma, enfim. Bom, vamos acompanhando o que irá acontecer, mas na data de ontem nós vivemos um dia realmente histórico na televisão. Triste, porém histórico. É isso. Quero saber o seu comentário, hein, gente? O que vocês acham dessa história toda? Comenta aí.